Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 a 3. Você que encontrando, já fica sob os seus pés, em reverência à palavra de Deus. A minha versão está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, tá, meus irmãos? Não deu tempo de mudar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de toda a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Gostaria que você curvasse sua cabeça. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra exposta. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e nós te agradecemos, Pai, pelo direcionamento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que nós possamos, Deus, colocar a tua palavra em prática no decorrer da nossa vida. Te agradecemos por mais uma vez falar conosco. Amém. Obrigado, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre perseverança. Corra com perseverança. Esse trecho que nós lemos, essa passagem, no meu ponto de vista, eu considero uma das passagens mais ricas da palavra de Deus. Eu acredito que se nós fôssemos privados da palavra física, a Bíblia física, ou a digital, eu acredito que se nós guardássemos esse texto que nós lemos, esses 3 versículos, eu acredito que nós temos tudo para nos tornarmos, para sermos cristãos perseverantes. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos, tem como? Coloca aqui, por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então nós temos algo que o próprio Deus nos propôs. Nós temos uma corrida, nós temos uma carreira para cumprir. Como eu disse, se fôssemos privados da palavra de Deus, se você guardar isso aqui, você tem tudo para ser um cristão perseverante. Eu gostaria que você fosse honesto consigo mesmo, olhasse para como que você tem caminhado na presença do Senhor, como igreja, na congregação, porque essa palavra, ela falou muito comigo, eu tenho certeza que vai falar com cada um dos irmãos. Essa passagem que nós lemos, trazem conceitos riquíssimos e essenciais para a nossa sobrevivência no reino de Deus, para a nossa perseverança no reino de Deus. Eu acredito que nós, se perseverarmos, se nós levarmos verdadeiramente a sério essas palavras aqui, nós venceremos em nome de Jesus, nós continuaremos. E eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, quando fala de corrida, quando fala, a minha mente cria uma espécie de um circuito, onde muitas pessoas, essas pessoas, elas lutam, elas correm, elas fazem uma espécie de uma disputa. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. E não é apenas para preencher um espaço no pergaminho que esse autor aos Hebreus, ele apenas colocou por colocar essa questão da corrida. E é sobre isso que eu queria falar para os irmãos, sobre uma corrida. Nós, desde o dia que nós cedemos à atração do Espírito Santo, nós temos um papel para cumprir no reino de Deus. Existem questões, meus irmãos, que nós
nós tratamos como igreja, mas isso aqui é pessoal, isso aqui é para cada um de vocês. Existem questões que nós tratamos como igreja, mas aqui é para cada um de nós. A corrida, ela tem suas raízes na pré-história. Quando você vai ler alguns estudos, você vai entender que o homem primata, ele corria atrás da sua presa. E tinha vezes que ele corria da sua presa também. Então quer dizer que a corrida, ela está desde a pré-história. Já como esporte, a corrida também estava presente na antiga Grécia, há 1000 anos antes de Cristo. Sem contar que cada um de nós somos competitivos por natureza. Eu acredito que ninguém gosta de ser o pior ou o menor, e eu não estou falando questão de ego não, tá, meus irmãos? Eu acredito que todo mundo tem em si um desejo de crescer, um desejo de ser o melhor da sua família, o desejo em se destacar entre os irmãos, de ser o mais próspero, de ser o cristão mais exemplar, quer queira ou não, nós temos essa corrida. Quando a minha mãe estava viva, ela olhava para o meu irmão e ela tinha um certo favoritismo com ele. Eu já falei isso com ela, quando ela estava viva. Falei, mãe, a senhora gosta do meu irmão porque ele é mais clarinho, eu tenho certeza. E ela falava, não, meu filho, nada a ver, eu amo vocês iguais. Eu amo vocês do mesmo jeito. Mas a minha mãe, quando ia chamar meu irmão, ela falava, ô meu querido. Agora oi Robinho. Então, quer queira ou não, eu fiz de tudo, eu casei cedo, não para sobressair, mas dentro de mim eu sempre tive essa vontade de querer crescer, de evoluir, de ser o melhor filho, de ser o melhor pai, de ser o melhor amigo, eu sempre tive isso no meu coração. Então, como nós lemos aqui, a corrida ela iniciou lá na pré-história, o homem uma vez ele caçava e outra vez a caça corria atrás dele, então ele corria de qualquer forma, não é? E eu, por exemplo, eu já fui quase um atleta, sabe, meus irmãos? Palhaçada, né? E eu tenho provas disso. Minha esposa está aqui. Não é, amor? Já fui magrinho, meus irmãos, eu corria muito, eu gostava, jogava uma bola. Eu tenho provas. E a minha sogra está aqui hoje, então ela não deixa eu mentir. Nós percorríamos cerca de 20 quilômetros para irmos à igreja. A pé. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Isso, e detalhe, andávamos quase 20 quilômetros para ir à igreja, para ir ao estudo bíblico, e à noite nós fazíamos o mesmo percurso. O mesmo percurso. Talvez seja isso que mantinha, né, o meu corpo atlético, sabe, meus irmãos? Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já fizeram até mais do que isso. Mas eu quero falar mesmo aqui sobre essa corrida que o autor aos Hebreus nos propõe. Notemos que essa corrida, pelo fato dele escrever para cristãos, então o cristianismo não é para amadores. Quem permaneceu, quem está até hoje nos caminhos do Senhor, vai concordar comigo que não é fácil. É fácil? Não é fácil, mas é tudo que nós temos. É tudo que nós temos. Servir ao Senhor é um privilégio que nos foi dado, meus irmãos. Muitas das vezes nós temos uma percepção errada em relação à igreja. Nós acreditamos que, quantas vezes eu fiz um convite para uma pessoa, vamos lá na igreja, e a pessoa responde assim, realmente eu estou precisando muito, eu vou à igreja hoje. Percepção errada. Nós não viemos à igreja porque nós estamos precisando. Você sai da sua casa, você vem para a igreja porque Cristo fez tudo por você. E nós precisamos viver uma vida de gratidão eterna a Ele. Enquanto nós temos vida nessa terra, nós precisamos viver para Ele. É inaceitável nós que fomos alcançados por tamanha graça, nós não entregarmos a nossa vida totalmente a Ele. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, meus irmãos, termos isso claro em nossa mente, que nós precisamos entregar totalmente a nossa vida para o Senhor, não parte da nossa vida. Quem batizou entende isso, foram preparados, nós falamos na palavra, uma vez que você coloca a mão no arado, você não pode olhar para trás, é para frente que se anda, é para frente. Então o evangelho, essa corrida não é para amadores, porque nós sabemos que para ser cristão é necessário renúncia, e nós falamos muito aqui sobre renúncia.
Nós precisamos nos entregar totalmente. Para sermos cristãos, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos nos dedicar de forma intensa. Mais uma vez, meus irmãos, não é pouco, é tudo. É tudo. A gente vê na Nova Aliança, Jesus, ele convocando os seus discípulos, siga-me. E nós vemos a resposta que alguns disseram, Senhor, deixe-me primeiro enterrar o meu pai. Senhor, deixe primeiro, não. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida passa a ser viver para Ele. Entenda isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu compartilhei algo no grupo da nossa igreja. Eu falei sobre Mateus capítulo 8, do versículo 18 a 22. Eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus capítulo 8, do versículo 18 a 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então um mestre da lei aproximou-se dele e disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O escriba, ele chega para Jesus e faz uma afirmação. Ele vira para Jesus e fala, Mestre, aonde você for, eu irei. E Jesus dá uma resposta que talvez assim, o deixou desmotivado. Não. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O contexto aqui, meus irmãos, fala daquele escriba. O escriba, ele era responsável pelos escritos. Alguns eram copistas. E aquele homem, nesse contexto, ele era responsável por guardar realmente os escritos. Então ele era acostumado com um certo conforto. Não que o conforto seja errado, entendam. Mas aquele homem era acostumado com uma cadeira, com uma mesa, com um teto, com vela, com alimentação. Ele era acostumado. E a vontade que ele tinha era de seguir Jesus aonde que Jesus fosse, ele estaria ali. E o Jesus, ele responde ele nesse contexto, dizendo que, olha, vou trazer para a nossa realidade, olha, aonde eu vou, o que eu faço, às vezes, vocês não vão conseguir fazer. E seguir Jesus está totalmente relacionado a nós abrirmos mão, muitas das vezes, do nosso conforto. Nem sempre no reino de Deus nós teremos conforto. Nem sempre, meus irmãos, nós teremos abrigo, nós teremos alimentação. Nem sempre. A teologia rasa que ensinam lá fora é que se somos filhos de Deus, nós temos tudo. Sendo que o tudo que nós temos é Deus. O fato de sermos cristãos não quer dizer que a nossa mesa sempre estará farta. O fato de seguirmos a Jesus não quer dizer que você sempre terá um abrigo, sempre terá paz, não haverá lutas. Não, meus irmãos. Não, nem sempre nós teremos a saúde. Pode ser que a doença bata na porta da nossa casa. Nem sempre nós teremos cabelo. Os homens da igreja, os cabelos estão caindo tudo. O pastor Elvis era o mais cabeludo, tem umas entradinhas. Mas é uma verdade, meus irmãos. Nem sempre teremos apetite. Não. Nem sempre teremos apetite. Né? Nem sempre teremos paz, mesmo servindo o príncipe da paz. Porque na maioria das vezes a nossa paz está associada a algo que nós não alcançamos. Ao salário que veio um pouco mais baixo, a CEMIG, o diabo da CEMIG que veio e cortou a nossa luz. A nossa paz tem que estar no Senhor. É literalmente fazer desse limão a limonada. Cortou a luz, compra vela, coloca na mesa, chama sua esposa, puxa a cadeira para ela, manda os meninos para casa que tem luz, fica sozinho com sua esposa. Às vezes é Deus permitindo isso, né? Não, é você que não pagou a conta. Né, Júnior? É verdade. Mas uma coisa nós sempre teremos, isso é tudo que nós precisamos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28,
versículo 20. Mês que vem eu vou deixar de pagar uma conta de luz. E eu vou mandar meus meninos lá para sua casa. Olha aqui que Jesus diz para a sua igreja hoje: obedecendo-os, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos... É tudo que a gente precisa. É tudo o que nós precisamos, é saber que Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por esse motivo aqui que nós terminaremos a nossa corrida. É por esse motivo aqui que nós continuaremos, nós avançaremos até que Cristo venha. É porque Cristo está conosco. Não é porque você é uma pessoa super dedicada, não é porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco. Nós comemoramos 5 anos de Igreja Missão Ágape. E se cada um de vocês forem bons de memória, vocês vão olhar para os lados e vão ver que nem todos estão aqui desde o início. Não é verdade, meus irmãos? Nem todos estão. Alguns não. Alguém foi levado pelo Senhor, né? Terminou a corrida. Outros desistiram no meio do caminho. Outros talvez saíram dessa terra e foi para uma outra terra. Talvez foi o Senhor quem plantou. Talvez se arrancou da terra e saiu engateando e está lá, né? Mas, meus irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje, para mim, é: corram com perseverança. E o texto de Hebreus que nós lemos nos dá direções claras, para cumprir a nossa jornada, para que nós cheguemos até o fim. Tem um percurso que nós precisamos percorrer, tem um caminho. E nós precisamos continuar. Agora, entendam que os nécios, eles não correm. Os presunçosos não correm. Aquela pessoa que olha para outra pessoa, só olha para as outras pessoas. Puxa vida, eu estou correndo aqui, estou todo suado, e essa pessoa está paradinha. Entendam que não é uma corrida em grupo. Como eu disse, existem direções que nós damos para a igreja, num contexto como um corpo. Mas aqui é algo que você precisa fazer. É uma corrida que a Alice precisa correr. É uma corrida que a Luzia precisa correr. Que eu preciso correr. Não é aquela corrida em dupla ou em grupo que um pega o bastão e passa para o outro. Não. Nessa situação é cada um de nós. E você precisa estar ciente de como que você está nessa corrida. Porque, meus irmãos, o percurso, o evangelho, ele não nos promete um percurso fácil. Não é fácil. Não é, na maioria das vezes, aquela pista retinha. Não, tem vezes que tem morro. Tem vezes que não é um asfalto, tem vezes que é terra, tem vezes que é pedra, tem vezes que você vai escorregar, vai cair. O que nós precisamos fazer é continuar. Nós não podemos parar, meus irmãos. Falta pouco. Pode ser que Jesus ele volte hoje. E ele precisa nos encontrar correndo. Amém, meus irmãos? Existe uma corrida que nos foi proposta. E para iniciar ou dar continuidade a essa corrida, nós precisamos observar alguns direcionamentos que esse texto nos dá. E o primeiro direcionamento, meus irmãos, só para o sermão ficar um pouco mais didático, eu coloquei: o primeiro direcionamento é inspiração. Talvez essa palavra soa meio que negativo, mas vocês vão entender, em nome de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, tá? Dificilmente, meus irmãos, uma pessoa conclui uma corrida sem inspiração. Na verdade, sem acreditar que é possível. Porque quando você vê uma pessoa, vamos imaginar, uma pessoa fazendo algo mirabolante, um cara tem um superpoder, vamos usar esse termo. Aí você olha para o que ele faz e fala assim: gente, eu nunca vou fazer isso. Mas quando você olha uma pessoa comum, uma pessoa igual a você fazendo aquilo, você fala: cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. O texto ele vai iniciar dizendo, lá no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas.
Lá na casa da Tati, estavam sentados lá eu, o pastor Elvis, o Júnior, nós falávamos sobre essa tão grande nuvem de testemunhas. E eu confesso para os irmãos que, na maioria das vezes que eu li, eu achava que essa tão grande nuvem de testemunhas era a minha vizinha da frente. Era talvez uma pessoa da rua que fica observando você. Ah, é crente, né? Mas não, meus irmãos. Essa tão grande nuvem de testemunhas que o autor aos Hebreus ele cita, ele faz referência àquela lista gigante que tem um capítulo anterior, que são a galeria dos heróis da fé. Essa tão grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé. E esses heróis da fé que o escritor aos Hebreus se refere são pessoas como eu e você, iguaizinhas. São pessoas que possuíram esse poder, não porque faziam coisas extraordinárias, não porque eles compreenderam o propósito. São pessoas que decidiram realmente entregar as suas vidas a Cristo. Eles não voavam, eles não tinham supervisão, eles não tinham superpoderes. Não, eles tinham Cristo. Eles tinham um direcionamento que Deus havia dado para eles. Isso eu achei incrível, meus irmãos. São pessoas sujeitas às mesmas paixões que eu e você. São pessoas que são sujeitas ao mesmo medo. Pessoas que poderiam ter depressões, iguaizinhos a nós, meus irmãos, iguais a nós. Se isso não te serve de inspiração, eu não sei mais o que serve. Olhar para esses grandes homens, que um grande detalhe, eles não tinham o Espírito Santo neles, e eles permaneceram até o fim. Muitos não fizeram caso da sua vida, muitos diante da morte não amaram suas próprias vidas, e nós somos a continuação desse povo. Pessoas que olharam para o flagelo e desejavam aquilo por amor a Deus, por amor a Cristo. E agora esses homens e essas mulheres se tornaram grande nuvem de testemunhas, se tornaram referência para o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faz parte também, meus irmãos, da nossa corrida, cuidar dos pastores. Não é à toa que lá um capítulo adiante, lá no capítulo 13, vamos abrir lá em nome de Jesus. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Faz parte dessa corrida cuidarmos dos nossos pastores. Obedeçam aos seus líderes, no contexto original é pastores ou guias, tá? E sejam submissos a eles, submissa bíblica, tá? Tá, meus irmãos? Pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Não é à toa, não é colocar por colocar que esse escritor aos Hebreus colocou isso aqui. Cuidar do pastor de vocês é um mandamento e nós precisamos cumprir isso. E isso, de certa forma, faz parte dessa nossa corrida. E como eu estou falando de inspiração, tem um outro exemplo maravilhoso que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Graças a Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. O sangue de Jesus Cristo foi o motivo da vitória desse povo, a nossa vitória, né? E essas pessoas compreenderam que o reino de Deus é tudo o que nós precisamos. E eles colocaram suas vidas em segundo plano. E é o que nós precisamos fazer. A nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade precisam ficar em segundo plano. Precisam, meus irmãos. Precisam. O segundo direcionamento é a abnegação. Ninguém que corre uma corrida que dura a vida toda, ele faz sem renunciar. Renúncia, meus irmãos. Renúncia está associada a
aquilo que você está se apegando. Se você não abriu mão da sua vida, se você não abriu mão, você não consegue servir a Cristo, seguir a Cristo, amando aquilo que muitas das vezes tem te aprisionado, tem te atrapalhado a correr. Porque para nós corrermos, para nós rompermos, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos atrapalha para correr. O texto, ele não está escrito assim, meus irmãos. Aliás, vamos lá no versículo 1 novamente, de Hebreus capítulo 12, parte B. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Eu quero destacar isso aqui, meus irmãos. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O texto aqui não está escrito assim, meus irmãos. Orem, jejuem, para que tudo aquilo que te atrapalha seja lançado para longe de você. O texto não está escrito assim. O texto diz para nós nos desembaraçarmos, de nós nos livrarmos. Ou seja, meus irmãos, é o meu papel, é o seu papel de tirar os embaraços. É papel nosso, amém? É nossa responsabilidade. E eu não estou falando de pecado, eu estou falando daquilo que te atrapalha, porque tudo que te atrapalha nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. E eu não vou citar exemplos para contextualizar, porque cada um de nós aqui sabe para onde está indo a sua vida. Cada um aqui sabe o ralo que tem a sua vida. E para onde está esvaindo. Cada um sabe, eu sei. Cada um de nós sabemos. Por isso que eu falei lá no início do sermão, que nós precisamos ser sinceros, de verdade conosco. Amém? Então, para corrermos, não pode existir nada que nos atrapalhe. Para corrermos com perseverança, não podemos ter embaraços. Como eu disse, o Evangelho não nos prometeu um percurso fácil. E essa corrida não tem a ver com quem corre mais rápido. Não é velocidade, não é tempo. Se trata de perseverança. É aquele que permaneceu até o fim. Não é aquele que ouviu o tiro e sai correndo igual doido. Não. Eu já vi um senhor correndo naquela lagoa do poeta lá. Ele estava com a camisa escrito Robson atrás. Até para humilhar, meus irmãos. Eu peguei meu carro, peguei meu menino. Foi os dois ou foi você? Foi o Aleph. Que o Aleph estava um pouquinho gordinho, sabe, meus irmãos? Falei, vamos correr, meu irmão, vamos lá. Aí nós fomos lá, fomos de carro, parei o carro debaixo da árvore e vamos lá. Vamos correr, pai? Não, correr não, vamos andar, ué. Correr, calma, não é assim não. E a gente tá andando, aí veio um rapaz correndo assim, um senhor. E tá correndo, bom dia. Continua correndo, bacana. E nós estamos andando. Aí passa um pouco, ele de novo, bom dia. Eu falei, não tem como cortar caminho. Bom dia, tudo bem? Eu falei, vamos correr, filho? Vamos. Aí nós começamos a correr, ele passou de novo, bom dia. Eu falei, Senhor, misericórdia. E, irmãos, e a lagoa lá não é pequenininha, é um pouco grande, sabe, meus irmãos? Aí, no final, a gente deu uma volta, agora vamos embora, vamos morrer de fome, filho, vamos passar na padaria, comprar um pão. Aí, entrei no carro, paramos na padaria, compramos um pão, viemos embora. Na subida da de Lasa, a gente encontra com quem? Meus irmãos, ele deve ter ganhado carona, que não tem condições. Não tem condições. Perseverança. Não é velocidade, é perseverança. Amém? Então a corrida é sua. Existe uma corrida que foi proposta para você. Existe uma corrida que foi proposta para mim. E nós precisamos correr isso, meus irmãos. Precisamos cumprir isso em nome de Jesus. O autor, nesse contexto, cita duas formas de embaraços que podem atrapalhar a nossa corrida. Ele fala sobre pesos e ele fala sobre pecado. Como eu disse, nem tudo que nos atrapalha de correr é pecado. Às vezes é sua esposa. Você vai falar, pô, isso é um pecado. Não é, né?
E eu quero falar um pouco sobre esses pesos, que arremetem situações que na maioria das vezes nos deixam lentos, nos tiram da rota, nos tiram do propósito. E eu e você, nós devemos ser honestos em perguntar para Deus aonde, sabe, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que tem sido o embaraço na sua vida. Às vezes, o Espírito Santo nem vai falar porque está tão na cara. Não é, meus irmãos? Às vezes, é só você olhar para aquilo que tem te impedido de estar como congregação, como igreja. Porque eu preciso ser sincero com cada um de vocês. Existem situações que realmente não dá para vir no culto, meus irmãos, e está tudo bem. Está tudo bem. Mas, meus irmãos, se dá para vocês estarem aqui como igreja e não virem porque não querem, é uma falta de respeito com Jesus. Meus irmãos, como eu disse, não estou aqui para julgar ninguém, nem me colocar como exemplo, como melhor. Não, eu sou falho, igual a vocês. Mas não fiquem em casa quando o dono da igreja está esperando vocês para cultuar. Amém, meus irmãos? Então, livrem de todo o embaraço, livrem de todo o peso, em nome do Senhor Jesus, porque na maioria das vezes, nós estamos tão preocupados em impedir o pecado de entrar, e sendo que nós mesmos estamos colocando peso sobre os nossos ombros, nós mesmos. Preocupe sim com o pecado, não deixe o pecado entrar na sua vida, mas não coloque peso na sua vida, não coloque peso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E um detalhe, a diversão é bom, é maravilhoso, é lícito, é maravilhoso viajar. Teve um dia que eu fui para Cabo Frio, de férias, eu e minha esposa, na hora que eu estava montando o meu cachorro quente, aí alguém falou assim, Pastor Robson, passei por aqui. Eu falei, não é possível, Jesus. Eu fiquei até com vergonha de olhar para ela, eu falei, não é possível, não. Aí era a irmã Lu, a Lu está ali atrás, ali, imagina se estivesse fazendo alguma coisa errada, né, meus irmãos? Mas a Lu estava lá no Cabo Frio, na mesma feirinha que a gente. Então, misericórdia. O descanso é lícito, é bom, é maravilhoso descansar, viajar. O Mateus ligou para mim, pastor, estou voltando do Rio de Janeiro, não vai dar para mim estar no culto, estou triste, ora por nós. Eu falei, amém, meu irmão, isso aí. Glória a Deus, vai descansar mesmo, é lícito. Mas vocês entendem que uma pessoa que está numa corrida, até o descanso é moderado? Não é só diversão. Quem gosta do futebol sabe o que aconteceu com o Ronaldinho, né? O fenômeno. Tanto descansar, olha o problema que gerou na vida dele. Sem querer julgar, mas tudo na vida, até de quem está nessa corrida, tem que ser moderado. O descanso, na maioria das vezes, tem que ser moderado. Meus irmãos, Satanás ele pode usar, às vezes, um descanso para provocar em você uma frieza espiritual. E nós sabemos que tem uma corrida que nos foi proposta. E a vida toda nessa corrida. Porque tudo o que passa dos limites se torna um peso. Tudo aquilo que rouba o meu tempo de servir o reino de Deus é um peso, meus irmãos. Se eu estou vivendo para o meu próprio bel prazer, aquilo é um peso. Porque eu estou me colocando, estou colocando as minhas prioridades no lugar de Deus. Mais uma vez, não que isso seja errado, desde que esteja em segundo plano. Desde que o seu papel com o Senhor está, bacana. Eu servi o meu Senhor, eu amo, tudo bacana, beleza. Agora você tem a sua vida lá fora, e não é errado, desde que aquilo não tome o lugar de Deus. Irmãos, não fiquem tristes comigo, tá? Não fiquem, por favor. Mais uma vez, eu não estou falando de pecado, estou falando de coisas lícitas. Agora, a segunda forma que o escritor aos Hebreus, ele descreve é o pecado, outro tipo de embaraço. Nós falamos sobre peso, e agora nós estamos falando sobre pecado. Meus irmãos, o pecado, ele nos desqualifica dessa corrida. O pecado é um grande problema. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, 12, que por se multiplicar a maldade no mundo, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, se tem uma coisa que nos impede de correr, é quando nós não estamos no propósito. Aí é correr por correr. A mesma coisa de você estar numa praça, sentado no banco, e você vê uma pessoa correndo, você vai correr também. Não é um propósito. Você sabe por que você está correndo. Você sabe o que tem lá no final.
Nós sabemos, porque a palavra nos dá esse direcionamento. Não é correr por correr, não é correr de qualquer forma, é saber por que você está correndo. Não do que, mas para quem você está correndo. Isso precisa estar claro em nossa mente. O terceiro direcionamento é a compreensão do propósito. Ainda no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, olha aqui. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Vou ler novamente. E corramos com perseverança a corrida proposta a nós. Graças a Deus. Todo cristão precisa compreender esse propósito. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Como eu disse, às vezes nós estamos levando a nossa vida de uma forma automática. E não é. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos conhecer o propósito. Nós não podemos nos desviar desse propósito. E o versículo 1 diz isso, que nós devemos correr com perseverança. Nós precisamos compreender que cada um aqui tem uma carreira para cumprir. Cada um de nós temos um propósito. Não fomos criados de uma forma aleatória, meus irmãos. Existia um propósito e você foi gerado para esse propósito. Não estamos aqui de forma aleatória. De repente você nasceu e... Não. Tem um propósito. Esses dias eu estava conversando com o Narizinho lá em cima e ele falava sobre a célula lá em Brasília. Cara, existe um propósito para cada um de nós. Era necessária a permanência dele lá. Talvez ele achou que era um trabalho, porque não, era Deus levando ele para lá. Afinal de contas, meus irmãos, nós somos guiados por quem? Será que você é guiado pelo Espírito do mundo? Claro que não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos estar onde Ele quer. Ele tem um propósito para as nossas vidas, meus irmãos. Paulo, ele revela à igreja o que seria essa carreira. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 24, por favor. Passo a ler. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que ele não olhava e não encontrava um sentido, Paulo ele quer dizer que ele não encontrava na sua vida um valor pessoal. O único valor que ele conseguia olhar na sua vida era o propósito que Deus havia colocado, que Cristo havia colocado na vida dele. E nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, meus irmãos. Em outras palavras, Paulo aqui, ele está nos direcionando a olhar. Nós precisamos compreender qual é o motivo da nossa corrida. E o que nós encontraremos no fim. Como eu disse, não é correr por correr, como alguns têm feito, meus irmãos. É saber o porquê da nossa corrida. Nós precisamos saber e compreender esse propósito. Tem gente que está correndo sem saber o propósito. E o nosso propósito é conhecer o Senhor. Amém? O quarto direcionamento e o último é o foco. No versículo 2, gostaria de ler com os irmãos. Versículo 2 de Hebreus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Eu acredito que esse seja o problema daquele cristão, daquele irmão, daquela irmã, que na maioria das vezes fica no meio do caminho. É porque na maioria das vezes não tem os olhos fixos no Senhor Jesus, mas olha para as circunstâncias. Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca nos prometeu uma vida boa.
nem sempre nós estaremos muito bem, e é maravilhoso estar bem, fala a verdade. Vem a dívida e você tem um recurso para pagar, é maravilhoso. Chega o final do ano, você quer pintar a sua casa, você quer trocar o seu carro, é maravilhoso. Agora, e o dia que nós não tivermos essas coisas terrenas, nós seremos pessoas tristes, amarguradas. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos fixar os nossos olhos, colocar a nossa vida em Cristo, porque se a sua vida, se a nossa vida estiver fundamentada nas coisas terrenas, meus irmãos, quando tirar essas coisas, porque tudo passa, aí a nossa alegria vai junto. Se a sua alegria estiver no carro, e você perde o carro, você se torna uma pessoa triste. Se a sua alegria estiver nos seus filhos, e os seus filhos um dia tiverem que casar, já estou quase passando por isso, é uma angústia. Sábado, de manhã meu menino saindo, e voltando só de noite, é horrível, sabe, meus irmãos? Não, é maravilhoso, sabe? Mas é um pouco ruim também. Precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor. O nosso foco, o nosso objetivo deve ser Cristo o tempo todo. Não tem como nós continuarmos nessa corrida sem olharmos para Jesus. Não tem como, meus irmãos. Porque se você não olha para Jesus, você vai olhar para as distrações. E no meio do caminho tem distração, não tem? Não tem? Todas as vezes que você decide firmar mesmo a presença do Senhor, aí Satanás levanta aquela amiga do diabo e te coloca você para longe do Senhor. Meus irmãos, a gente não pode fazer pouco caso desses sinais. Se você tem um amigo ou uma amiga que te afasta ou te impede de você estar em comunhão com Cristo, isso não é de Deus, não. Não precisa nem ser especialista. Eu vou até pular para o próximo tópico para não... Mas é horrível isso. O nosso foco precisa ser o Senhor, em nome de Jesus. Eu tinha dito que era o último, mas não era, tá, meus irmãos? Me perdoem. Quinto e último direcionamento é a motivação. Vamos ler o versículo 2 novamente? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele não apenas te propõe uma corrida, ele foi o primeiro a correr. Eu tenho algo para falar para vocês. O caminho que Jesus percorreu, eu tenho certeza que não foi um caminho fácil. Talvez você olhe, pastor, mas eu estou sofrendo demais, é muita pedra que tem no meio do caminho, então vamos ver para quem que percorreu esse caminho antes de nós. Olha só, no caminho que Jesus percorreu havia um calvário. No caminho que Jesus percorreu havia traição. No caminho que Jesus percorreu havia flagelos, havia uma coroa de espinhos, havia uma cruz, havia morte. Essa é a corrida que Jesus percorreu. Olha que incrível, meus irmãos. Havia uma alegria que foi proposta para Jesus. E diz o texto que Cristo suportou a cruz. E eu já ouvi pastores falando que o motivo dessa alegria é você. Não é você. O motivo dessa alegria proposta para Cristo que ele trocou era agradar o Pai. O tempo todo foi agradar o Pai. O tempo todo foi cumprir o plano de salvação. O plano, a vida toda que Cristo esteve aqui nessa terra foi preparar os seus discípulos para que nós fôssemos alcançados pela graça. Jesus não fez caso da vergonha, do sofrimento. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, para nos encorajarmos a correr essa corrida que nos foi proposta. Eu não sei como que você vai ver essa mensagem. Eu não sei se isso vai trazer um gás para você. Mas eu estou aqui para dizer que você precisa continuar essa corrida. Nós temos algo para dar continuidade, para completarmos. E isso a gente não vai fazer esperando pelos outros. Eu não sei se você estava correndo, eu não sei se você estava aquela corrida de passos curtos, eu não sei se você estava andando, mas eu estou aqui para dizer para você que você precisa concluir essa corrida, meus irmãos.
Jesus, Ele está a caminho e nós precisamos concluir aquilo que nos foi proposto, em nome de Jesus. Você fique de pé, se coloque sobre os seus pés. Você pode fechar os seus olhos? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Espírito Santo, nos ajude a colocá-la em prática. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra provocou em minha vida um direcionamento. Obrigado por ter mostrado para mim que ao invés de correr, ao invés de compreender o propósito, eu estava longe desse propósito e parado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, meu Deus. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela provoca em nós mudança. É o que o Teu Evangelho faz com cada um de nós. Meu Deus, nos traz ânimo. Espírito Santo, mostre para nós o caminho que nós estávamos percorrendo. Todo caminho que parece ser um caminho de graça, todo caminho que parece ser um caminho de vida, não é o caminho que o Senhor nos fez, ó Pai, nos colocou e nos direcionou. Porque esse caminho continua sendo o Senhor. Obrigado, Senhor, por direcionar a Tua igreja. Nos ajude, Deus, a permanecermos até o fim. Porque o Senhor vai encontrar pessoas, ó Pai, dessa igreja no caminho, Deus. Percorrendo com alegria, Senhor, aquele caminho que o Senhor preparou para a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos. Esteja conosco, Espírito Santo, no decorrer desse caminho. Em nome de Jesus, que os nossos pés jamais saiam desse propósito. Nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus feitos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os meninos bonitos, né, gente? Vamos orar pela vida deles, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Felipe, pela vida da Luísa. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem levantado essa família, Deus, em prol do Teu reino. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado deles. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido o propósito deles, ó Pai, da existência deles. Pai, nós sabemos que estamos diante, ó Pai, de não uma criança comum, mas crianças, Deus, que Te ama, crianças que nasceram em Tua presença, Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de poder contemplar pessoas que desde o seu nascimento servem ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela vida próspera que o Senhor dará a cada um deles. Te agradecemos, Pai, porque é nítido ver o Senhor na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos porque é o Senhor quem tem cuidado, é o Senhor quem tem zelado e é o Senhor quem colocou diante de cada um deles o Teu propósito. Obrigado, Senhor, pela grande obra redentora que o Senhor fará na vida, não apenas deles, ó Pai, mas de toda a família, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus por nos dar o privilégio de testemunhar essas crianças. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns para eles? Amém. Bora? Parabéns para você. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente ir embora. Irmãos, obrigado pelo carinho. Pode ir. Obrigado pelo carinho que todos vocês têm pelos meus filhos, tá? É assim, antes de eu ter filho, as pessoas falavam assim, quando as pessoas amarem seus filhos, você vai amar as pessoas. Ô moço,
É isso mesmo. É isso mesmo. É assim, a pessoa me ganha quando fazem o que vocês fazem com meus filhos. Eu vejo o carinho que vocês têm por eles. E eles são muito felizes aqui, assim. É muito bom ter o privilégio de criar os filhos meio amigos em uma igreja que ama Jesus e em meio a amigos, assim. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu não posso ficar falando muito, não vocês já sabem, né? Vem uma Dani em mim aqui e aí começa. Vamos embora para casa, gente? Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por hoje, Deus. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe esse dia para te adorar, para te exaltar, Senhor, e bendizer o teu nome, entronizar o teu Filho Jesus, Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para que essa palavra pudesse penetrar, Senhor, no mais profundo da nossa alma, transformando corações essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, só temos te agradecer, porque o Senhor fez muito em nossa vida, o Senhor continua fazendo em nossa vida, e pelo jeito, Senhor, o Senhor vai fazer ainda muita coisa em nossa vida. Não acabou, Senhor, nada com o Senhor, nada onde o Senhor está é um ponto final, Senhor. Nada onde o Senhor está se coloca um ponto final. A palavra fim não existe com o Senhor. A morte não existe com o Senhor. O fim das coisas não existe com o Senhor. O único fim que vai existir é para o pecado. O único fim que vai existir é para Satanás e os seus demônios. O único fim que vai existir é para essa terra corrompida. O único fim que vai existir é para toda lágrima e toda dor. Mas com o Senhor é recomeço. Com o Senhor é nova vida. Com o Senhor é novas oportunidades de mudar, de transformar, de viver um novo de novo e fazer de novo e tentar de novo. Pai, em nome de Jesus, vem com teu óleo, Senhor, com teu Espírito Santo sobre cada vida aqui. Pai, renova cada vida aqui, renova as forças, a alegria, a vontade de viver na Tua presença. Renova, Deus, a família, renova os casamentos. Dê ânimo, Senhor, para homens e mulheres essa noite, Deus. Nos dê força para prosseguir, Pai, para continuarmos essa corrida. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e exaltamos o Teu Filho Jesus aqui hoje. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo de Nazaré, glória ao Senhor que é o Alfa, o Ômega, o pão que desceu do céu, a água viva, aquele que era, que é e que há de vir, e que por Ele todas as coisas foram criadas. Glórias a Deus nas alturas, glórias ao Cordeiro de Deus, glórias a Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Engrandecido seja o Teu nome, hoje e sempre, para todos sempre. Amém. Obrigado, querido. Até o próximo culto, em nome de Jesus.